Bom, vamos entender um pouquinho como funciona a questão de uma lista dinâmica, como funciona as operações sobre uma lista dinâmica. Eu criei uma estrutura chamada TLista, onde eu tenho um campo info do tipo inteiro e um campo prox do tipo PNT. E PNT é um ponteiro para essa própria estrutura. Graficamente eu tenho algo assim, uma estrutura onde eu tenho, no caso, um elemento com um elemento do tipo info e um elemento do tipo prox, um campo do tipo prox, e prox aponta para uma estrutura semelhante a essa. Eu posso fazer uma ligação desse ponteiro para uma outra estrutura idêntica, onde eu tenho um outro info e um outro prox. Esse prox, igual a esse, aponta para uma estrutura igual a essa, então eu posso fazer essa ligação aqui para um novo elemento, e assim sucessivamente. Estou usando o ponteiro para interligar esses elementos dinamicamente na memória. Bom, inicialmente, guardem esse conceito, eu vou pegar lá no meu programa e declarar uma variável. Posso chamar de L, como sendo do tipo PNT, então eu posso fazer lá var L do tipo PNT e fazer com que esse L aponte sempre para o primeiro elemento de uma lista. Se eu não tenho a lista ainda, eu posso fazer L, que é um ponteiro que vai ter que apontar para essa lista, apontar para a terra ou apontar para new. A partir do momento que eu vou criando os elementos, eu vou também mudando esses ponteiros. Então L aponta sempre para o primeiro elemento. Se for só um elemento, tem uma lista dessa forma. L, que é um ponteiro para essa estrutura, apontando para o primeiro elemento. E o prox, como eu não tenho um segundo elemento nessa lista, apontando para a terra. Se eu for inserir um elemento agora, no início da lista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um elemento aqui em paralelo. Eu tenho que fazer com que esse prox do novo elemento, como ele vai ser o primeiro da lista, aponte para onde o L está apontando. Então, esse elemento anterior, que era o primeiro elemento, passa a estar aqui. Ele já estava apontando para a terra aqui, eu não mudei nada. E na sequência eu faço L apontar para esse novo elemento que eu estou inserindo aqui. Então eu vou ligando os ponteiros de forma a inserir elementos na lista. E se eu quiser inserir no final? Para inserir no final, eu coloco um elemento no final. Como ele vai ser o último elemento, eu estou inserindo no final. O prox dele vai apontar para a terra. E o prox do último elemento, que era o último elemento, né, agora do penúltimo elemento, vai apontar para esse novo elemento. Uma outra operação que eu posso fazer sobre as listas, exclusão. Quero excluir o primeiro elemento. Para excluir o primeiro elemento, eu tenho que removê-lo, tirar daqui. Só que antes de tirar esse elemento daqui, eu tenho que ligar esse L no segundo elemento, senão eu não tenho mais como acessar o segundo elemento. Eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouquinho, um ponteiro auxiliar apontado para o elemento que eu vou excluir. Faço com que o L aponte para o segundo elemento e destruo o primeiro elemento. Aí eu excluí o primeiro elemento. E para excluir o último elemento, eu tenho que parar no penúltimo, um ponteiro auxiliar parando no penúltimo. Aí eu simplesmente excluo o elemento que está sendo apontado pelo prox e faço com que o prox aponte para new, para a terra. Eu vou ter que apagar essa estrutura para poder desenhar passo a passo essas operações, insere no início, insere no final, remove no início, remove no final. Mas eu gostaria só de deixar claro como que se faz essas ligações, como que funciona o L sempre apontando para o início da lista,
E quando eu não tenho elementos na minha lista, ou seja, a minha lista está vazia, L deve estar sendo apontado para terra. Inicialmente, eu vou considerar uma lista vazia. Então, eu tenho um L apontando para a terra. A operação que faz com que esse L aponte para a terra, na verdade é uma única instruçãozinha, um único comando, L aponta para new, lista vazia. Vou inserir um elemento nessa lista. Vou inserir um primeiro elemento ou um elemento na primeira posição. Eu tenho o L aqui, vou desenhar passo a passo, repetir o que eu tinha. Vou pegar um novo ponteiro e já instanciar, alocar um espaço na memória para um elemento do tipo PNT, do tipo daquele registro que eu declarei lá nos tipos de dados do Pascal, como feito anteriormente aí. Tem o P. Essa operação é new P. Agora o que eu tenho que fazer? O prox do P tem que apontar para onde o L está apontando. Isso é feito porque se a lista está vazia, ele vai ser o primeiro e único elemento, então o prox vai apontar para a terra. Ou se a lista já tivesse elementos, L estaria apontando para um primeiro elemento de uma série de outros elementos. Esse prox iria apontar então para o primeiro elemento da lista. Posso fazer isso na sequência. Então eu tenho L apontando para a terra, eu tenho o P apontando, por conta do new P, apontando para essa nova estrutura, e agora eu faço esse prox apontar para a terra. O comando que faz isso em Pascal é P que aponta ponto prox vai apontar para onde o L está apontando. Vocês podem estar perguntando, poxa, ele não tem que apontar para a terra, eu não posso fazer P que aponta ponto prox, aponta para new? Pode. Pode, se levar em consideração que eu estou inserindo o primeiro elemento. Mas eu estou considerando que eu estou inserindo um elemento na primeira posição, independente dele ser o primeiro ou não. Nesse caso ele é. Mas se não fosse, esses mesmos passos funcionariam para estar inserindo o elemento no início da lista. Tá? Então eu já fiz isso. Bom, na sequência, eu posso colocar o dado que eu tenho que colocar aqui. Se eu quiser colocar o número inteiro, eu vou dar sequência aqui, certo? A esse desenho. Eu vou fazer o quê? Eu já tenho L apontando para a terra. Tenho um P apontando para essa nova estrutura. E o prox dele apontando para a terra, porque a lista estava vazia. Agora eu posso colocar o número inteiro aqui, porque o info é do tipo integer. Chutei o 5. Operação. P, que aponta ponto info, recebe 5. Poderia estar passando esse 5 para uma procedure, passando como um parâmetro dessa procedure. Eu vou codificar no Pascal, depois vai ficar mais claro para vocês. Por último, e muito importante, eu tenho que fazer o L apontar para esse elemento novo. Tá? Então eu faço com que o L aponte para esse novo elemento. Como que eu faço isso? L vai apontar para onde o P está apontando. Pronto, terminou. Considerando então essa sequência de passos, eu inseri um elemento no início da minha lista. Agora eu tenho um L que está apontando para esse novo elemento e que aponta para a terra porque a minha lista estava vazia. Bom, continuando. Posso agora fazer uma outra inserção no início. Seguindo os mesmos passos, eu vou fazer L, que já está apontando para essa estrutura, isso daqui já está pronto. Só que agora eu vou inserir no início. Então eu tenho que ter um novo elemento. Eu estou considerando esse P como sendo uma variável local de uma procedure, de um procedimento, de uma função. Isso significa que esse P agora é uma nova instância do ponteiro que aponta para a lista do PNT, apontando para a estrutura.
apontando para um novo elemento. Como que eu faço isso? New P. Vou fazer agora aqui na sequência. New P. Próximo passo. P que aponta ponto prox vai apontar para onde o L está apontando. P que aponta ponto prox vai apontar para onde o L está apontando. L está apontando para esse primeiro elemento atual, como ele vai ser agora o segundo elemento. O primeiro elemento é o que eu estou inserindo no momento, que ele vai ser, eu estou inserindo no início da lista. Esse prox vai estar apontando para cá. Na sequência eu posso colocar um número qualquer aqui. Então P que aponta ponto info recebe 2, por exemplo. Vou ter o 2 aqui. E aí eu faço L apontar para onde o P está apontando. L vai apontar para onde o P está apontando. Nesse momento, eu termino os passos para inserir um elemento no início da minha lista. Percebe que agora eu tenho um primeiro elemento 2, depois venho aqui para o 5 e eu termino essa lista no segundo elemento. Eu acho que aprender a desenhar é fundamental. Se você quer programar bem, você tem que entender o problema, entender o que tem que ser feito. Para entender o que tem que ser feito, tem que saber desenhar. Por isso que no primeiro momento eu fiz passo a passo, desenhando passo a passo, e agora eu mostrei de uma forma mais direta, repetindo os passos apresentados aqui no primeiro exemplo, como inserir no início de uma lista, agora já com o elemento inserido. Muito bom. E se eu quiser inserir no final? Eu vou repetir essa lista aqui em cima, só que agora eu já vou esticá-la. Então eu tenho um L apontando para um primeiro elemento, que é o 2, o prox desse elemento apontando para um segundo elemento, que é o 5, e ele apontando para terra. Se eu quero inserir no final, eu tenho que ter um ponteiro auxiliar parado no último elemento. Por quê? Eu não tenho como acessar elementos dessa lista sem ser por intermédio do ponteiro L, que aponta para o início da lista. Eu não posso fazer o L apontar para o próximo elemento, senão eu nunca mais consigo acessar essa lista, porque L é a única forma que eu tenho de acessar a estrutura. Se eu faço com que L aponte para o segundo elemento da estrutura, eu perco o primeiro elemento da estrutura. Então eu crio uma variável auxiliar que inicialmente vai estar apontando para onde o L está apontando, vai ser um ponteiro também para PNT, que vai apontar para onde o L está apontando, por meio de um laço. E, enquanto AUX que aponta ponto prox for diferente de new, eu vou ficar fazendo com que esse AUX aponte para o próximo elemento. Então aqui no caso, AUX aponta para um elemento. AUX que aponta ponto prox é diferente de new? É, ele está apontando para um segundo elemento, ele é diferente de new. Então eu posso fazer atribuição. AUX vai apontar para onde AUX que aponta ponto prox está apontando, ou seja, para o segundo elemento. AUX que aponta ponto prox é diferente de new? Não, ele é igual a new, ele para. Ele para e eu vou parar com o AUX apontado no último elemento da lista. Aí eu posso colocar new P, eu vou ter o P apontando para uma estrutura nova, de forma semelhante ao que eu fiz aqui. P que aponta ponto prox, só que agora, como ele vai ser o último elemento, vai apontar para new e não mais para onde o L está apontando, porque eu não vou inserir no início, eu vou inserir no final. P que aponta ponto info vai receber um outro valor qualquer, posso chamar aqui de 3. Tá? E por último, ao invés de fazer L apontar para onde o P está apontando, eu não mexo com L, o L aponta sempre para o primeiro elemento da lista. Eu vou fazer AUX que aponta ponto prox vai apontar para onde o P está apontando. E aí então eu termino as ligações dessa lista. É importante, eu acho que uma forma bem tranquila de entender isso daqui, você está trabalhando como se tivessem vários barquinhos interligados por meio de uma corda, e você jamais pode soltar uma corda sem amarrar antes uma outra corda para segurar toda a estrutura. Então é isso que nós estamos fazendo, de uma forma lógica,
fazendo as ligações dos ponteiros para amarrar esses elementos na memória do computador. Saindo do procedimento da função, o AUX some, o P some e o elemento está aí. E os processos de exclusão? Eu posso também excluir elementos da lista. Eu acho que da mesma forma que eu mostrei inserção no início, inserção no final, eu quero desenhar como que fica a exclusão. Para excluir o elemento que está no início da lista, se eu simplesmente apagar, falar, olha, o dispose é um comando que apaga o elemento da lista. Se eu colocar dispose L, eu vou estar acabando com o primeiro elemento, consequentemente com a lista toda. Uma vez que a lista é ligada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um ponteiro auxiliar, fazer ele apontar para o primeiro elemento. Aí na sequência eu faço L vai apontar para onde AUX, que aponta .prox, está apontando. Poderia ser também, L vai apontar para onde L, que aponta .prox, está apontando. Nesse momento, eu estou fazendo L apontar para o segundo elemento da minha lista. E se eu só tiver um único elemento, o prox aqui vai ser nil e L vai voltar a apontar para nil. Agora eu estou livre, quer dizer, já fiz os procedimentos, as ligações adequadas, as ligações que eu deveria ter feito. Eu posso dar um dispose AUX e sumir com esse elemento aqui. Dispose AUX. Pronto. Removi o elemento e a minha lista passa a ficar agora assim. L apontando para uma estrutura onde eu não tenho mais o 2, agora é o 5, que está apontando para um outro elemento, que é o 3, que está apontando para a Terra, e sumiu o primeiro elemento. E se for para excluir o elemento que está no final da lista? Para excluir o elemento que está no final da lista, eu vou voltar a desenhar essa lista aqui com o 2, o 5 e o 3. Então eu tenho um L. Para o elemento 2, para o 5, para o 3. Quero excluir o último elemento. Eu tenho que fazer um AUX, uma vez que essa lista é simplesmente encadeada, apontar para o penúltimo elemento. Então eu faço AUX inicialmente apontar para onde o L está apontando. Então o AUX vai apontar para cá. E enquanto o AUX que aponta .prox, for diferente de nil, ele vai ficar pulando para os próximos elementos até que ele pare, até que ele chegue no penúltimo. Agora, o AUX que aponta .prox, é igual a nil, ele para. Lembrando que só posso fazer esse teste se eu tiver pelo menos 3 elementos na lista. 2 elementos na lista. Agora, o que eu faço aqui? Muito simples. Dispose AUX que aponta .prox. Veja, não é dispose AUX. Se eu colocar dispose AUX, eu mato essa estrutura, não é isso. Dispose AUX que aponta .prox. Dispose o elemento que está sendo apontado por AUX, pelo campo prox do AUX aqui. E AUX que aponta .prox, como ele é o último elemento, vai apontar para a Terra, para nil. Ele aponta para a Terra. Dessa forma, nós vimos como criar uma lista vazia, inserir no início da lista, inserir no final da lista, remover um elemento do início da lista, remover do final da lista, e tudo isso de forma gráfica, que é a parte mais interessante, porque se você consegue desenhar, isso significa que você está realmente entendendo o que tem que ser feito, e aí para codificar é mais fácil. Eu vou agora para o computador e eu vou criar um programa em Pascal para fazer essas operações apresentadas graficamente, ok? Vamos lá.